Muito boa tarde, estamos no ar com o nosso Guaíba 300 por hora deste dia 1º de novembro de 2025, já estamos no penúltimo mês do ano e já se encaminhando para o final da temporada de Fórmula 1, que ainda reserva um grande prêmio do Brasil e a gente vai falar muito sobre isso, mas também tivemos um grande prêmio do México que reservou uma outra situação bem interessante. A gente vai falar mais sobre isso, é claro. Antes de mais nada, é sempre importante lembrar, você acompanha o trabalho do 300 por hora através do Twitter, @GuaíbaEsport, também do Bernardo Berch, através do 300 por hora F1, é só procurar 300 por hora F1. Também acesse o blog Pitlane no site do Correio do Povo, estamos no YouTube, no @GuaíbaEsport, e você está convidado, claro, sempre para participar conosco. Na mesa de áudio, o Davidson Rosa, na central técnica e gravações, o Luciano Vargas e o Guilherme Silva, a gerência de jornalismo e esporte do Rafael Sequim, a coordenação de esportes do Rafael Pfeiffer. Já vou anunciar, claro, né, o nosso primeiro assunto, mas eu acho que todo mundo já sabe, não precisa muito anunciar. Senhor Bernardo Berch, antes de mais nada, boa tarde. Temos um novo líder na Fórmula 1, é isso? Boa tarde. Boa tarde, Gutierrez, boa tarde aos ouvintes. Temos um novo líder, eu diria, temos um favorito ao título agora. Por mais perrengues, probleminhas, erros ridículos que tenha cometido, o Lando Norris aponta com a McLaren agora, efetivamente com algum favoritismo, porque ele consolidou, ele parou de errar, ele teve pontos que ele perdeu, mas que ele não botou no lixo, simplesmente, ele estava ali pelo menos para fazer pódios, ganhou uma corrida essencial e agora é o líder do campeonato e aponta finalmente com alguém na McLaren, mostra pelo menos uma trajetória para chegar ao título depois das primeiras 10 etapas, porque desde ali tinha acontecido, né, uma pane total na equipe e ninguém conseguia ser consistente, principalmente o Oscar Piastri, o Piastri, que desapareceu, né? O Piastri, simplesmente, o menino sentiu muito a pressão, sentiu ele achar que a equipe tinha que priorizar, ele não priorizou e não conseguiu mais nenhum resultado consistente. Flávio Bandeira, o Piastri no fim derreteu e sumiu, né? Boa tarde. Boa tarde, Gutierrez, boa tarde, Bernardo. Então, né, isso é algo que até a gente, fora do ar, a gente comenta bastante e acho que agora dá para dizer com todas as letras que Oscar Piastri derreteu, né? Acho que vai ser muito difícil ele conseguir agora nessa reta final de temporada ter, digamos assim, vou usar esse termo, ter tração para, né, caminhar rumo ao título, uma vez que os resultados recentes do Piastri não indicam isso, muito pelo contrário, e a prova disso foi ter perdido a liderança, foi a perda da liderança após o Grande Prêmio do México, ainda que muita gente vai dizer que a diferença ainda ela é de um ponto, enfim, mas um momento é do Norris, não tem como dizer o contrário, né? O Bernardo foi muito feliz em dizer que agora temos de fato um favorito ao título. Se vai confirmar ou não é outra história, porque, né, a gente sabe que o Max ainda está vivo, né? E a gente sempre gosta de dizer que o Max ele é daquela estirpe que fareja sangue. Ele ainda sabe que ele ainda tem a possibilidade desse título ainda, né, pouco provável de acontecer, mas que pode acontecer porque, de novo, e toda a participação minha aqui no 300, eu sempre digo que a duplinha da McLaren é uma dupla que eu espero qualquer coisa, tanto que eles já aprontaram esse ano, então ainda não dá para cravar totalmente o Norris como, né, o favoritaço, o cara que vai levar o título no final da temporada, mas sim, agora, após o Grande Prêmio do México e agora, para essa próxima semana que chega, vamos ter finalmente nosso Grande Prêmio aqui em casa, dá para dizer sim que o Norris agora, de fato, desponta como o grande nome para conquistar o título da temporada. A gente ficou nessa, né, debatendo aqui se tinha que priorizar e não, né, prioriza o Piastri. E em dado momento do debate a gente chegava à conclusão, tá, mas o que é priorizar? Não tem como priorizar o Piastri com ele fazendo o que está fazendo nas últimas corridas.
Priorizar pra quê? Não, Piastri, o Norris encosta, perde 8 posições pro Piastri poder te passar. Não, né? Claro que não. Então, assim, teve totalmente parte do Piastri pra ele não ser priorizado. Se ele tivesse aí vencido 1, 2 nesse período recente agora, ele tava com a prioridade, ele tava com a liderança mais consolidada e ele estaria talvez com todas as atenções da McLaren. Hoje se prova, não sei se vocês concordam, que o Zac Brown fez certo. Porque no fim ele não priorizou e os dois estão empatados praticamente com 1 ponto. E eu concordo com vocês. A pontuação ela engana, tá? A curva do Norris, se não é super ascendente, ela tá num platô mais alto. A do Piastri é de queda. A do Verstappen nem se fala, mas o Verstappen não é da McLaren, né? O Verstappen vai com o que der. E dá bastante, porque guia demais. Mas eu vejo assim, o Piastri simplesmente sumiu do campeonato. Porque se perdeu no campeonato. O problema era muito sério, porque um problema era o Norris erra muito e sente muita pressão quando está disputando com o Verstappen. O outro problema, o Piastri sempre é mais lento que o Norris. Eu vejo muita gente, e youtubers, nós mesmos especialistas falando, como é que o Piastri vai fazer para recuperar a velocidade que ele tinha antes? Ele não tinha, esse é o ponto que eu bati o martelo o tempo inteiro. Ele capitalizou todo o começo da temporada nos erros do Norris. Ele foi 3 vezes mais rápido que o Norris a temporada inteira. Olha quantas corridas foram. E ali, dessas 3, ele provavelmente ganhou 2 provas. Uma o Norris ganhou porque ele teve azar. E no resto ele sempre foi mais lento. Ele ganhou as 7 provas que ele ganhou, nunca na velocidade, sempre na consistência, porque o Norris estava fazendo bobagem e o carro da McLaren era muito melhor. Quando chegou agora um momento que a Mercedes começou a ganhar corrida, a Ferrari melhorou um pouco e o Verstappen cresceu pra caramba, o Piastri, o ritmo dele afunda pro 5º, 6º lugar. Com um carro que deveria fazer pódio em todas as corridas. Aí é que tá. É assim que eu vejo, Bernardo. A questão não é assim, o Piastri, ele tá, digamos, perdendo só pro Norris. Não, o Norris tá lá na frente com os demais e o Piastri ficou pra trás. A distância entre os dois é grande e a distância de todos os outros pro Piastri hoje, ela é grande também. Então, assim, ele era um cara que liderava, ganhava corridas e hoje ele é 5º, 6º, 4º, né? Se esforçar muito, um pódio, mas não... O ponto é que não é ele que piorou. Ele piorou porque ele começou a errar também. E aí ele começou a fazer um monte de bobagem. Mas a velocidade não diminuiu a velocidade dele. Ele está mais ou menos naquela diferença que ele sempre teve pro Norris. É 2, 3 décimos. Só que num grid apertado, 2, 3 décimos é a diferença entre largar na primeira fila e largar em 7º. Esse é o problema central que acabou não, mas que prejudicou bastante a disputa pelo campeonato para ele. E agora aquela coisa, né, Flávio? E ter cabeça para se recuperar e vencer corridas e conquistar o título. Duvido o Piastri ter. Muito difícil, né? E a própria atuação dele no Grande Prêmio do México foi um exemplo disso, né? A dificuldade que ele teve de sair ali da 7ª, 6ª posição ali, ele passou maus bocados para lutar, e aqui não tem menosprezo nenhum, porque a gente sabe que, né, há uma diferença bem gigantesca entre o Tsunoda e o Verstappen, mas o Piastri, com o carro que tem, ele, por exemplo, teve muita dificuldade para se livrar do Tsunoda, para se livrar do Antonelli, enfim, enquanto que o Norris, dá para se dizer que ele passeou no último domingo na Cidade do México. Foi uma corrida sem sustos, uma corrida que ele, né, largou na frente, teve ali aquele ameaço na largada das 2 Ferraris, mais o Max ali que tentaram fazer uma coisinha para cima do Norris, mas ainda assim ele não foi ameaçado no restante da corrida em momento algum. Enquanto que o Piastri, com teoricamente o mesmo carro, as mesmas condições do Norris, ele estava suando, batalhando contra carros que, né, são hoje inferiores à McLaren. De repente a Red Bull já nem tanto, mas a gente sabe que Ferrari e Mercedes, principalmente, são carros que, né, hoje eles têm
um déficit bem interessante em relação ao que a McLaren tem de performance ao longo do ano. E mesmo assim o Piastri não conseguiu superar esses carros, né? Então, Claro que isso pesa bastante, né? Por mais estupenda que tenha sido a performance, por exemplo, do Oliver Behrmann, fez a corrida da carreira dele com a Haas, muito boa. Quarto, não é admissível o Piastri chegar atrás de uma Haas. Em nenhuma corrida do ano. E ele chegou atrás de uma Haas. São pontos ali que, se ele estivesse à frente do Behrmann, ele não estaria em segundo lugar no campeonato agora. É nisso aí que tu vai marcando as caixinhas e vendo que fica muito difícil a gente projetar o Piastri campeão a partir de agora. Claro que a gente agora fica muito sugestionado, e com razão, né, de que o Norris está por cima do Piastri e tal, e talvez a resposta seja mais simples. Mas independente do que cada um está apresentando, vocês priorizariam hoje, no caso, o Norris, ou vão priorizar alguém da McLaren? Eu digo Norris porque agora a gente está mais pro Norris, mas dá para priorizar alguém? Eu vou manter minha coerência. Pode falar, vai. Não, eu acho que agora nem tem mais um porquê, né, da McLaren definir uma prioridade, né? Ela já está posta. As atuações recentes do Piastri deram essa condição da McLaren agora, se não priorizar explicitamente, mas sim ter uma atenção especial ao Norris, né? Pelo que ele, né, desempenhou nessas últimas provas. Não acredito que o Zac Brown vá aos microfones dizer que não, agora o Piastri vai trabalhar para o Norris ganhar o título com um ponto de diferença. A pista vai dizer e a pista já está dizendo, né? Então, acredito muito que agora, e até a própria McLaren, e aí é um sentimento pessoal, que antes mesmo dessa maré virar a favor do Norris, não estava muito disposta a ajudar o Piastri. Dava muito essa impressão, assim, que a McLaren estava, se não o prejudicando, e eu acredito que faça isso, porque é um trabalho de equipe, mas não, digamos assim, fazendo muita questão que o Piastri estivesse naquela posição. Agora eu acho que a própria McLaren, pelo que, de novo, é uma sensação pessoal, tá? Fica, eu acho que até mais à vontade para ajudar o Norris, né? E principalmente em questão de pista, né? Então, eu acho que não vai ter esse favorecimento de forma explícita, mas a McLaren em si vai, acho que, despender todos os seus esforços para que o Norris consiga o título. Bernardo. Por coerência, eu vou manter que não tem que priorizar, mas daí é por um motivo até estratégico, porque eu acho que agora, se declarasse uma prioridade para o Norris, conhecendo o Lando Norris, ia criar uma pressão na cabeça dele, ao contrário, em vez de ser positiva, ele ia se sentir pressionado a capitanear essa luta pelo título, e aí eu acho que ele pode voltar a fazer bobagem. Então, a não ser em circunstâncias muito específicas, eu não declararia um apoio formal ao título do Norris, manteria o status quo, dizendo, tá todo mundo disputando, porque ele está se dando bem com isso. Na verdade, o Norris, como franco atirador, ele parou de errar, principalmente em corrida. Ele ainda perdeu algumas primeiras filas de classificação por erros bobos no Q3, mas na corrida ele parou de errar. Ele começou a ter consistência, ele começou a levar os pontos, mesmo em provas que a McLaren não estava tão boa assim. E quando a McLaren voltou a ter um carro dominante, ele foi completamente dominante. Então, manteria o status quo, até porque está funcionando na cabecinha de miolo mole do Norris. Se vocês me entendem. Pois é, e assim, esse ponto que o Bernardo toca é interessante, né? Porque talvez tenha sido exatamente essa a ideia do Zac Brown desde sempre e será ainda mais até o final do campeonato. Justamente essa preservação da cabeça dos dois, que já ameaçou virar chimia em vários momentos, se é que não virou, e se é que do Piastri já passou de chimia para cauda, né? Mas do Norris ainda se tem uma esperança porque ele tá à frente do Verstappen, assim como o Piastri. Mas em termos de conduta, de desempenho, de suportar a pressão, eu acho que essa leitura do Bernardo ela é perfeita, de não, melhor nem priorizar ninguém. Independente da situação que estejam vivendo, se priorizar vai ser pior. Porque
queira ou não queira, a tabela priorizou, que era o Piastri, de certa maneira, disparado. E ele não soube lidar com isso. O outro ficou chorando o tempo todo que queria ser priorizado. E agora parece que se acalmou e está conseguindo andar um pouco mais e está assumindo a liderança, ainda que por um ponto. Eu acho que essa tua visão é a mais plausível mesmo, Bernardo, de não, melhor nem mexer. Deixa eles do jeito que estão, que já estão meio atucanados, que dá tempo ainda de um, pelo menos, dos dois ser campeão. É claro, sei lá, tá chegando na última rodada, na última etapa, tem pontos ali para disputar, tá um em primeiro, outro em segundo, e isso dá o título ao Verstappen, sabe, uma conjuntura assim, aí é claro, sei lá, Verstappen tá em primeiro e tá levando o título, mas se o Piastri deixar o Norris passar, ele é campeão. Bom, aí é claro, né, gente? Mas assim, eu vejo assim também, não tem muito o que fazer. Não tem muito como tu priorizar agora, até pelo histórico da temporada. É óbvio que quanto mais próximo do final do campeonato, maior é a chance de você priorizar. O que eu quero dizer é que talvez, justamente por conhecer seus pilotos, que a McLaren deixou do jeito que tá. E vai deixar do jeito que tá. Salvo cenários, né, em que seja realmente, ó, só deixando passar para ser campeão. Bom, então tá. Então vai lá. Ou sei lá, pode acontecer também no Brasil. Pode acontecer na penúltima etapa. Exato. Se trocar as posições agora, garante o título pro Norris ou pro Piastri, que é mais improvável. Então trocamos para não levar a briga com o Verstappen para a última etapa, né? Porque senão nós estamos ferrados. É mais ou menos. Tem um jornalista do Rio Grande do Sul, especialista em automobilismo, que ele é bem terrorista com isso. Ele ameaça a McLaren dizendo, se chegar na última etapa, lutando com o Verstappen com chance de título, podem dar a taça pro belgo-holandês. E olha, eu acredito nisso, tá? Eu também acredito. Se, por exemplo, ficar uma disputa para a última etapa, dificilmente. Eu confesso que eu sou defensor desse discurso. Se chegar vivo na última etapa, não vou dizer, esquece, o título é do Verstappen e tal, mas a tendência é que sim, essa duplinha da McLaren vai se atrapalhar e o Verstappen vai levar um título que ainda, para mim, ele ainda é pouco provável. Eu não coloco como impossível, improvável, são, né, palavras diferentes, sim. Mas, sim, enquanto o Verstappen tiver essa condição de lutar pelo título, e falando até de forma matemática, porque, por exemplo, na corrida passada, salvo engano, acho que foi o Leclerc ou o Russell, um dos dois saiu da disputa matemática, ainda que não estou nem falando de carro, não estou nem falando de pista, de condição de, enfim, né? Mas, tipo, saiu dessa condição e o Verstappen ainda está vivo, enquanto ele tiver matematicamente com condições, ele vai lutar. Até porque, né, fizeram o cálculo das últimas provas, depois da volta das férias de verão, o Verstappen sozinho fez a mesma pontuação que os dois. Eu tenho aqui, Flávio, até ia trazer, coincidência, tu chamou assim, é exatamente isso. Pontos conquistados dos últimos 5 eventos, 5 etapas. Verstappen, 119. A McLaren como um todo, 119. Aí não dá, né, cara? E aí tu tem um cara abriu desses... a porteira, né? E aí tu tem um cara desses ainda com condições reais de lutar pelo título, porque, de novo, essa reta final de temporada, essas corridas que faltam, dá para se dizer, e vindo muito da McLaren, gente, tudo pode acontecer. Eles podem tranquilamente se estranharem no S do Senna, podem daqui a pouquinho, né, se esbarrarem no muro em Las Vegas. Enfim, tudo pode acontecer vindo da dupla da McLaren. Então, enquanto o Verstappen tiver condições de lutar, condições matemáticas, ele vai continuar na briga, ele vai e com chances reais de ser campeão. Não, hoje Você comperta do... Fala, Guti. Não, hoje, é rápido. Hoje ele tá guiando mais que os outros. Quer dizer, a vida toda, óbvio. Mas assim, ele tá andando mais, ele tá melhor resultado. Eu não tô falando de desempenho, tá? Porque ele é melhor do que os dois, disparado. Mas hoje ele é o melhor piloto, assim, que no recorte. Isso. O conjunto carro-piloto tá melhor que a McLaren. Conjunto todo. Isso, o conjunto todo é do Verstappen, gente. É do Verstappen. Depois, acho que até para guardar um pouquinho para depois do pit stop, do 300,
mas tem que fazer uma análise mais aprofundada, direcionando já para Interlagos como é que vai ser essa disputa entre a McLaren e a Red Bull e quem pode incomodar, porque nenhuma das duas deve ser favorita à vitória, nem a McLaren, nem a Red Bull com o Verstappen. Então a gente tem que desenhar mais ou menos quem que pode ter mais vantagem em ganhar pontos e o que a Mercedes e a Ferrari vão incomodar também nessa briga pelo título em Interlagos, que é uma pista que favorece bastante ele. Mas não resta muito ao Verstappen ganhar e ganhar, né, Bernardo? O Verstappen tem que chegar na frente das McLaren, pelo menos. Ele tem feito isso, né? Todas as etapas ele tirou pontos. Tirando a última, né? A última ele tirou ponto do líder. Sim, que era sim. Em relação à liderança. É verdade. O Norris abriu um pouco, mas ele estava 40 pontos atrás do líder e agora ele está 36. Então, mesmo assim, ele ficou 4 pontos mais perto de assumir a liderança. Mesmo com o Norris dando aquela esticadinha na diferença dele para o Verstappen, que o Norris suplantou o Piastri. Mas, enfim, fala, Gutierrez. Não, a gente tem muitos assuntos, não sei se vocês querem continuar nessa disputa pelo título, a gente tem uns 5 minutinhos ainda nesse bloco, porque depois... A gente podia falar um pouquinho das performances. Exato, era isso que eu ia dizer. Eu já falei do Berman, mas temos que falar do Gabriel Bortoleto. Exatamente. Fez o Bortoleto para o carro que tinha, largando lá atrás, escalou o pelotão, uma primeira volta espetacular. Deu um nó no Fernando Alonso, inclusive, que tem sido o principal rival dele na disputa por pontos, quando os dois estão em condições. Dessa vez ele deu um drible no mestre dele, digamos assim, e disparou para conseguir um 10º lugar, que não parece muito, mas para o carro que a Sauber tinha esse final de semana do México e o lugar que ele largou no grid foi excelente. Ô, gente, o Bortoleto tá fazendo uma excelente primeira temporada. Não é uma temporada primeiro ok pelo carro. Não sei se vocês concordam, eu tô sendo muito pachequista aqui, mas sei lá. Olha, eu esperava uma temporada bem pior, até do ponto de vista de resultados, pelo carro que ele tem. E tanto ele quanto o Hulk, né? Estão fazendo um ano da Sauber bem legal. Mas como ele é um estreante e o Hulk é quase se aposentando... Tem uma pequena diferença aí, mas eu tô gostando muito do Bortoleto nessa temporada. Teve seus altos e baixos, corridas em que a Sauber não pôde entregar muito, mas pra mim, olha, superou as expectativas que eu tinha com ele pra uma primeira temporada, Flávio. Eu acho que tu definiu bem, Guti. Eu acho que ele superou as expectativas mesmo. Assim, eu não esperava assim uma grande temporada, levando-se em conta o carro, enfim, né? Tudo aquilo que a Sauber poderia oferecer, tendo o recorte do que foi a Sauber ano passado, o ano retrasado, os últimos anos da Sauber. Mas se viu que foi um carro que nasceu muito bem, trouxe uma dupla que, no fim das contas, acabam se completando, e é notório ver, e acho que a gente já comentou algumas vezes, o quão eles se dão bem, e isso é importante, tu ter uma boa relação com o teu companheiro de equipe, não precisa ser o teu melhor amigo, o cara que tu vai jantar todo final de semana de corrida, mas ter uma boa relação, ter uma troca entre as duas garagens, eu acho que eles conseguiram casar bem. Exato. E aí, nisso, eles conseguiram somar esforços e fazer essa boa, grande temporada, dá para se dizer assim, dentro daquilo que a Sauber oferece. Tem um pódio com o Hülkenberg, mas falando do Bortoleto especificamente, sim, a gente nota toda a evolução dele desde a primeira prova, os erros ali na primeira prova, vacilos em largada e tal, e depois uma virada de chave. E essa virada de chave veio com boas atuações, veio agora com pontos, mas esse Grande Prêmio do México, acho que, né, dá para se dizer que está consolidado. O cara está consolidado e segue, continua evoluindo, é a primeira temporada e a tendência é seguir evoluindo. Tá muito legal de ver o Bortoleto, sim, e, de novo, acima da expectativa. Vocês querem um sensacionalismo verdade para a gente fechar o bloco assim, fechar ele acelerando em todos Aqui tem sensacionalismo! Exatamente. Vem o Alonso. A temporada de estreia do Bortoleto é a melhor temporada de estreia de um brasileiro na Fórmula 1 desde Ayrton Senna da Silva em 1984. Meu Deus do céu. Mas é verdade, acho pode pegar. O Rubens Barrichello
O Rubens Barrichello não conseguiu fazer uma temporada tão consistente em pontuações em 93, quando estreou, apesar de ter tido alguns picos que talvez fossem um pouquinho mais altos com a Jordan. E o Felipe Massa não chegou também nem perto com a própria Sauber em 2002, também não fez resultados próximos do que o Bortoleto tem feito com tanta consistência. E esses são os dois melhores desde o Senna em estreias e em geral, né? A sua carreira em geral na Fórmula 1, ninguém chegou nem perto do Massa e do Barrichello desde então. E se a gente pegar mais para trás, só vai encontrar a temporada de estreia do Senna com a Toleman em 84, para achar resultados parecidos. Não é uma comparação de pilotos, é uma comparação apenas de resultados, mas é um patamar interessante para a largada do primeiro ano do Bortoleto na Fórmula 1. Já que a gente está terminando o bloco falando de brasileiros, agora eu vou prometer pro segundo bloco falar de outros dois brasileiros. Assumimos a liderança da Moto2, o Diogo Moreira, que vai ser piloto da MotoGP no ano que vem. E também já temos confirmado mais um piloto na Fórmula 2, que é a categoria de entrada para a Fórmula 1. O 300 por hora vai para o seu pit stop, botar pneu macio e já voltamos. Estamos de volta com o Guaíba 300 por hora, neste sábado 1º de novembro. Daqui a pouco a gente vai fazer um anúncio bem legal também aqui no programa, né? Aí para convidar e agradecer, inclusive, os ouvintes sobre o que vai acontecer. Mas eu tinha falado antes, senhores, Flávio Bandeira, Bernardo Berch, que temos um líder na Moto2 e já tem garantido o seu assento para MotoGP do ano que vem, e o Rafael Câmara, né, que era já de se esperar, mas está confirmado com a Invicta na Fórmula 2 do ano que vem. O que vocês acharam? Falando do Câmara especificamente, a sequência, né, de um campeão da 3, né? Exato, não, mas é assim, tem que vir galgando os degraus, tem que vir chegando. Agora vai para mais um baita desafio, que é a Fórmula 2, e o desafio de se consolidar como, né, quem sabe, um postulante a entrar no radar das equipes da Fórmula 1, a estar ali sendo cogitado, enfim, né? Eu achei muito legal, assim, não só a questão do anúncio, mas a chegada do Rafael Câmara na Fórmula 2, ele que, dá para se dizer, né, chegando, usando, né, perdendo a redundância, na Fórmula 3 e confirmou, e agora vai para a Fórmula 2 para seguir a trilha de, quem sabe, né, chegar na Fórmula 1. De novo, ganhou a Fórmula 4 regional, ganhou a 3 e agora vai chegar na Fórmula 2 e quem sabe, né, chegue na Fórmula 1, se não pela porta da frente como piloto titular, mas chega em alguma equipe que possa lhe dar condição de vislumbrar lá na frente, estar no grid, mas bacana, vamos ter uma representação na Fórmula 2 no ano que vem. E o Bernardo, a Invicta é a equipe que foi do Bortoleto, né? Sim, foi campeã com o Bortoleto. Que teve muitos problemas com o Drogovic, né? Vamos pegar pelo lado bom, copo meio cheio. O Câmara tem uma peculiaridade que é o seguinte: ele é piloto de desenvolvimento da Ferrari, ele é o ficha 1 da academia de pilotos da Ferrari no momento, só que tem um problema de vagas, né? Porque piloto nenhum estreia na Fórmula 1 pela Ferrari desde o Clay Regazzoni dos anos 70, então é um bom parâmetro, não é modus operandi da equipe botar ninguém no carro, então para 2027 a gente não pode imaginar que o Câmara faça a estreia dele na Fórmula 1 em 27 pela Ferrari. Mas qual é a dificuldade a mais? Porque até agora a Ferrari tinha, pelo fornecimento de motores, vagas possíveis a abrir, tanto na Haas quanto na Sauber. Agora não tem mais essa vaga da Sauber. Então vai ter um lugar só para a Ferrari tentar negociar. Vai ter esse desafio, então, de ter uma vaga menos que a Ferrari tem disponível para distribuir seus pilotos da academia de pilotos, como eles fizeram com o Leclerc, por exemplo, na Alfa Romeo, que era, então, a Sauber com um rótulo italiano. Agora, a Sauber vai virar Audi
não tem mais relação nenhuma com a Ferrari, tem apenas essa vaga da Haas para eles utilizarem eventualmente quando precisam. Atualmente o Berman, que era do programa de desenvolvimento o programa de desenvolvimento de pilotos da Ferrari, é que está nessa vaga da Haas. Mais adiante ver se essa vaga vai existir para o Câmara poder estrear em 27. Mas é uma vaga bem disputada essa, né? Mesmo que seja da Haas, é uma vaga na Fórmula 1. Sim, né? É um carro competente, é um carro bom para estrear, porque vai ter, recentemente teve alguns anos bem ruins, mas sempre é um carro médio, que pode pontuar e consegue alguns resultados melhores, isso já faz aquele passaporte para o futuro, né? Lembrando que o Câmara, para quem não tá por dentro, ele é o campeão da Fórmula 3 desse ano, né? E ele agora já tem um lugar garantido na Fórmula 2 com a equipe invicta pro ano que vem. Então, o caminho está sendo percorrido. Eu acho que ele chega na Fórmula 1, sinceramente. Não sei se é porque agora a gente está mais relaxado, assim, com o Bortoleto. Talvez o desespero não seja tão grande. Mas eu acho que ele chega na Fórmula 1. Pelo menos me parece ter talento para isso. Não sei se vocês concordam. É o caminho natural. É o caminho natural. E, de novo, ele vem ganhando as principais categorias da base. De novo, ganhou a Fórmula 4 regional, agora a Fórmula 3. Quem sabe, aí fazendo um exercício de futurologia /otimismo da minha parte, ganha a Fórmula 2, aí é difícil não estar no grid da Fórmula 1 em algum momento. Se não em 27, 28, enfim. Mas eu tendo a pensar da mesma forma, Guti. Eu acho que é um caminho natural, se confirmar na temporada que vem. Ô Bernardo, a gente tem também uma missão para anunciar para os nossos ouvintes, né? Pois é, mas eu primeiro vou falar do Diogo Moreira, depois a gente fala do Interlagos. É que eu achei que vocês não queriam falar do Diogo Moreira muito, mas não, eu tô empolgado. O Diogo Moreira é o nosso próximo grande representante da MotoGP, vai correr pela LCR Honda, não é equipe de fábrica, mas vai ter a moto de fábrica, a mesma moto dos pilotos da equipe principal. A Honda, que cresceu muito esse ano, vinha muito mal na MotoGP, mas conseguiu um equipamento competente para 2025. Deve manter esse crescimento para 26. E o Diogo Moreira, que começou a temporada como franco atirador num grid com vários pilotos mais experientes na Moto 2, acabou virando, do meio para a temporada em diante, virou o principal protagonista da categoria, ganhou 2 provas, fez pódio e virou o campeonato para cima do Manu Gonzalez, que derreteu. Tipo Oscar Piastri, vinha num comando total da categoria e quando começou a perder, não parou mais de perder, caiu na última etapa e estava na frente do Diogo Moreira, ia ser a primeira etapa em muitas que ele abria vantagem no campeonato, e aí caiu um buléu e o Diogo Moreira, com o 5º lugar, assumiu a liderança do campeonato, que também está numa curva ascendente, que vai ser difícil tirar essa taça, que seria inédita para o Brasil no motociclismo. Nossa, seria demais. Agora que ele já tem até garantido uma vaga na MotoGP, ele ir para a MotoGP como campeão da Moto2, né? Isso dá outra visão. O Brasil é a ponte preta do motociclismo internacional. Tem algumas vitórias, alguns momentos marcantes, mas o Brasil nunca ganhou um título internacional em nenhuma categoria de moto, né? A ponte já ganhou agora. A ponte ganhou. Exato. O Brasil não ganhou 250 cilindradas, não ganhou 500, não ganhou Superbikes, não ganhou... Moto E. Não tem um título. Moto E não ganhou também. Tem a chance agora de ganhar o primeiro título internacional de motociclismo. Aí agora vocês imaginem se ele ganha esse título, como é que vai ser a corrida em Goiânia ano que vem. Então, vai ser loucura. Igual vai ser loucura, né? Não, igual, mas vai ter esse elemento a mais, né? Assim como esse ano, né? Com o brasileiro de volta a Interlagos, né? Também na Fórmula 1, no caso. Sem dúvida. Vai ser bem legal. Bem lembrado. Esse ano vai ser uma loucura. Loucura com os argentinos também, né? Porque se tem o Colapinto, eles também gostam bastante. Vai ser legal a pintura na arquibancada, né? Que a gente sempre vê em Interlagos é aquela assim, ou tem bastante gente laranja da Holanda ou da McLaren, sempre tem muito ferrarista, né? Muita gente de vermelho,
esse ano vai ter um monte de gente de verde fluorescente, né? É Que verdade. é as cores da equipe Sauber. É verdade. E vai ter muita gente torcendo também pro Colapinto, né? Os argentinos vão em massa para esse GP. Ano passado já foram. Teve a peculiaridade de a gente ficar num hotel que era só de argentinos para cobrir o GP. E continua assim, essa disputa de espaço com os hermanos. Bom, tivemos também outra situação essa semana que foi ainda que somente a pintura, a livery da Audi, né, pro ano que vem, que será o carro, inclusive, do Bortoleto, né, Bernardo? Bom, eles estão preparando, né, uma preparação toda muito meticulosa dos alemães para essa estreia, apresentando marcas, dando alguma informação sobre o motor, porque ninguém quer entregar ouro para bandido na Fórmula 1, e para começar, uma montadora tem que começar com uma equipe grande, né? E a gente vai ver como é que vai ser essa participação da Audi já de cara na Fórmula 1. O crescimento do time como o Sauber já está apontando para isso. Tu acha que ela vai ser melhor do que a Sauber já na arrancada? Melhor que eu digo, o potencial de força na temporada? É que a futurologia é complicada, porque o problema da Audi é fazer um motor, porque eles nunca tiveram experiência com Fórmula 1. Até então eles tinham um motor Ferrari, que é uma performance garantida. Nem sempre é o melhor, mas é sempre um dos melhores. Agora eles vão ter que fazer o pacote deles mesmos. E todo mundo está apostando que quem vai largar na frente de motor vai ser Mercedes em primeiro lugar, Honda e Ferrari. E aí o resto a gente vai ter que ver no que vai apresentar. Tá com expectativa para essa Audi, ô Flávio? Sim, mas é uma expectativa que eu carrego da Sauber, né? Aquela expectativa de uma temporada de 2025 que, né, foi acima do esperado, se tratando de Sauber, mas que, né, se tratando de Audi, de todo o know-how que a Audi tem no automobilismo, enfim, começa a pensar, poxa, os caras elaboraram um projeto que é para se consolidar na categoria. E tem 2 pilotos que já mostraram, né, competência, enfim, não preciso dizer aqui, tanto o Bortoleto quanto o Hülkenberg. Então, fica aquela expectativa, né, barra torcida, para que dê bom. Eu acho que tem tudo para acontecer. Por óbvio, né, não vai acontecer, vai ser muito difícil acontecer vitória, pódio, não tem como fazer essa futurologia. Mas, de novo, eu carrego a expectativa da Sauber para a Audi e pode ser que, sim, faça uma temporada de estreia da Audi, seja bem interessante de se ver. Tomara, né? Vamos projetar Interlagos, Gutierrez, com a nossa presença, né? Exatamente. O momento mais grande destaque do GP de São Paulo é que, pela primeira vez, o 300 por hora, a dupla principal vai estar representada. Batman e Robin. Estaremos o Pink lá, e o Cérebro. O Pink e o Cérebro estarão lá em Interlagos para cobrir juntos o GP de Fórmula 1. E só por isso já estou com expectativas. Mas a corrida em si, né? Interlagos sempre apresenta surpresa, nunca é uma corrida previsível. A gente sempre tem que esperar qualquer coisa de Interlagos. Mas como eu vinha dizendo no primeiro bloco, a nossa cobertura especial vai ter que sondar as possibilidades, não só do campeonato, mas de quem pode ganhar Interlagos. E nesse cenário, eu vou dizer, a McLaren, historicamente, recentemente, não tem grandes performances em Interlagos. Nem pódios, muito menos vitórias. É uma pista que sempre apresentou dificuldades para a McLaren. Então, não sei o que esperar do Norris e do Piastri nessa corrida. Que a Red Bull também... Vai. Diga. Não, vai. Que a Red Bull também não tem um grande histórico de Interlagos. A gente pega no passado, o Verstappen ganhou, mas ganhou muito mais pela chuvarada, pelo desempenho dele próprio na chuva, do que por alguma vantagem que a Red Bull tivesse na pista. Tanto que no retrasado e no ano anterior eles não ganharam. E o Verstappen teve corridas bem apagadas, inclusive, nessas etapas. Então não tem vantagem para nenhuma das duas historicamente.
nem se a gente imaginar como funcionam os carros desse ano das duas equipes. E aí, quem é que a gente vê aí bem em Interlagos nos últimos 10 anos? Mercedes, sempre, mesmo nos piores anos. Então o George Russell já é um possível protagonista. E a Ferrari vai bem também em Interlagos. Então a gente vai ver o que o Leclerc pode fazer e o que o Hamilton pode fazer. Os dois buscando uma vitória salvadora de ano da Ferrari, que não ganhou ainda nessa temporada, e o Hamilton pelo menos num pódio, né, para ver se ele consegue emplacar um pódio que poderia ter vindo no México, mas foi bastante prejudicado pelos fiscais de pista. Pois é, eu tenho uma expectativa legal, assim, mas eu vou ser, talvez, aqui até muito fácil, assim. Fácil não, porque o Bernardo trouxe a explicação técnica e a Red Bull, salvo chuva e aquela vez que brigou muito com o Hamilton, né, a Red Bull não tem tido grande desempenho. Mas eu vejo essa corrida muito assim pro Verstappen, cara. Do ponto de vista do piloto, sabe? Da gana, do desempenho, do local também. Ele tem uma ligação com brasileiros, né? Ligação que eu digo, ele é casado com uma brasileira, mas ele tem a ligação com o país, né? Aliás, os dois melhores pilotos, né, do grid, em termos de história, talvez o Alonso seja o outro, o terceiro, mas os dois gostam muito do Brasil, né? São praticamente brasileiros, assim. Tanto o Hamilton quanto... Vamos importar os resultados para nós. Exato. Tanto o Hamilton quanto o Verstappen são meio brasileiros. E agora tem mais o Bortoleto. Mas só que eu digo, técnica por técnica, eu não vejo nem a Red Bull nem a McLaren se sobressaindo em Interlagos, Flávio. É bom para embolar, né, Flávio? Não, sem dúvida, não. Só para pegar o gancho, dizendo, importar os resultados tanto do Hamilton quanto do Verstappen seria sensacional, seria o melhor dos mundos, né? mas não é possível. Mas sim, são dois pilotos que eles têm a sua ligação com o Brasil. O próprio Hamilton já publicou nas suas redes sociais, fez um post que ele encheu de bandeiras do Brasil, a Fórmula 1 replicou. Então, a próxima semana, pro Hamilton, para ele, é uma semana especial. Ele já falou várias vezes o quão ele se sente bem aqui no Brasil, e até na semana passada ele teve uma entrevista exclusiva que ele deu para a imprensa mexicana, que ele falou que talvez em algum momento da vida ele venha a morar no Brasil, enfim. Então, né, será uma semana especial tanto para Verstappen, que ainda, né, sonha com o título, tanto para o Hamilton, que pode, né, tenta ainda se encontrar na Ferrari, e se conseguir um pódio em Interlagos, acho que para ele, Hamilton, ainda que seja pouco dentro do que ele dá, da história dele da Fórmula 1, mas talvez seja aquilo que, né, possa dar um ânimo já pensando em 2026, né? Então vai ser um final de semana bem bacana. Uma vitória do Verstappen seria legal, né, Bernardo? Para o campeonato e para o bicho pegar. Eu queria mais a questão, a Ferrari, a gente vai pensar. Eu só consigo ver Interlagos e Las Vegas como as últimas chances da Ferrari ganhar uma corrida nessa temporada. E se a Ferrari não ganhar uma corrida, vai ser o pior ano da Ferrari desde 93. Que é complicado para um ano que gerava tanta expectativa e que eles prometeram tanto no começo da temporada, que o carro era todo novo, que ia ser isso e aquilo, e no fim eles não entregaram quase nada para os seus dois pilotos. Muita dificuldade, um ano bem difícil, e tem mais 2 chances de ganhar a corrida. Resta saber se eles vão conseguir tirar da cartola essa chance. Interlagos melhor do que Las Vegas. O Leclerc então, até que foi bem no México, né? Só que não chegou nem perto de ganhar, né? Não, chegou isso não. Segundo, mas em momento algum a gente viu, não, tem uma chance de ganhar. Não tinha. Então, acho que se o Verstappen ganhar, incendeia o campeonato de vez, né? Vai ficar, na melhor das hipóteses, a 30 pontos, não, a 28 pontos do Norris, se o Norris for segundo. E aí falta, o foco fica todo por essa luta aí do campeonato, mas vai ser muito interessante, porque a McLaren vai ter que dar um jeito de andar na frente do Verstappen numa pista que ela normalmente não se dá bem, e o Verstappen vai ter que fazer um resultado que, se ele não fizer, freia
essa ascensão maluca dele para tentar o título. Flávio. Não, no caso da Ferrari, a Ferrari recentemente, principalmente no México, foi muito bem de classificação, né? E aí na corrida não tem confirmado, então isso pesa bastante, pesou ao longo do ano, tanto que, de novo, não tem vitória. Então, eu estou com o Bernardo. Eu acho que Las Vegas e Interlagos são as duas últimas chances da Ferrari, né, sonhar com uma vitória. E quanto só a ascensão do Verstappen, aí eu já vou ser um pouquinho mais pessimista. Eu acho que essa ascensão, ainda que ele tenha diminuído a diferença para a liderança, eu acho que o Grande Prêmio do México deu uma freadinha nisso, deu uma segurada, porque ela estava sendo uma ascensão muito rápida, né, da forma como ele tirou os pontos do Piastri, enquanto o Piastri era líder, mas, né, não avançou tanto, né, ele poderia, se daqui a pouquinho tivesse chegado na segunda posição, não só continuaria a ascensão, eu não estou dizendo que ela parou, mas ela deu uma arrefecida leve, vou usar esse termo. Acho que o Brasil começa também a ser, assim, não as últimas fichas, mas é uma corrida que ela é vital para o Verstappen continuar essa perseguição às McLaren. Eu não tô entendendo essa situação da McLaren de não atualizar o chassi, mas só do Piastri. Por quê, Bernardo, sabe? A McLaren parou de trazer atualizações faz bastante tempo. Sim, mas, inclusive, mas parece que parou antes inclusive... no Piastri. Não, eles têm... Algumas corridas estavam... Eles evitaram botar peça nova num carro ou no outro, mas é uma organização deles mesmos. Tipo, a prova tal, quem recebe a atualização é tal piloto, a prova tal é o outro piloto. E na prova seguinte os dois recebem. Mas é uma filosofia da McLaren, porque o que tem acontecido nesse regulamento é quando traz muita coisa nova, as equipes têm perdido o ímpeto de crescimento de performance e encontrado muitas dificuldades de dirigibilidade dos carros. Então, como eles tinham um carro muito eficiente, eles priorizaram otimizar o acerto do carro que eles tinham em vez de ficar atualizando. A Red Bull muitas vezes tropeçou nos próprios pés trazendo atualização até acertar o pacote que ela tem agora. Então, dá para entender. E tem a própria McLaren que disse que a Red Bull vai enfrentar problemas ano que vem com o desenvolvimento do carro novo, porque ela ainda usou muitas horas de túnel de vento para o carro desse ano, que pode fazer falta ano que vem, quando eles tiverem que fazer um carro completamente novo, sem o Adrian Newey ainda por cima no comando. Eu tenho uma dúvida com os senhores. Essas atualizações da Red Bull foram meio no desespero, assim, tipo o Grêmio no meio da temporada, que viu que a coisa não estava boa, ou meio planejado e naturalmente sairiam atualizações até o final da temporada? Tudo é meio planejado, né? Tem que ter porque normalmente é com 2 a 3 meses de delay que a coisa fica pronta. Mas a Red Bull tinha que arranjar performance de algum jeito, porque estavam muito mal. Mas eles entenderam, que a grande questão deu o clique. Uma hora eles entenderam que estava errado com o carro e conseguiram trazer coisas relevantes para o carro ficar melhor. Até então eles botavam peça no carro e o carro ficava pior. Que é, por exemplo, o que a Aston Martin teve até o início, até o meio desse ano, por exemplo. Então a Red Bull achou um caminho e ela continuou investindo o que dava nesse caminho. Não, eu perguntei porque daqui a pouco, sei lá, a McLaren deitou em cima da vantagem, ou o contrário, a Red Bull não ia mais atualizar, mas bateu o desespero, sei lá, enfim. Não, acho que não, é tudo estratégia, cada um na sua. A McLaren já teve anos que ela começou no fundo do grid, um carro muito mal resolvido, e ela trouxe emergencialmente pela quinta, sexta etapa um pacote novo e o carro consertou. Então, a questão é entender, saber por que o carro está mal ou bem. Esse é o principal ponto da Fórmula 1 desse regulamento, que, por exemplo, a Ferrari não entendeu, a Mercedes demorou 3 anos para entender, e a Aston Martin nunca entendeu e teve um carro bom que ela nunca entendeu por que era bom, e até hoje ela não tem um carro bom. Mas pro ano que vem, com a equipe que tá formando fora da pista, acho que a coisa vai pro carro verde, hein? E tem a cabeça da Adrian Newey, né? Esse aí enxerga os fluxos de ar
é mais difícil dele errar a mão. Vai depender só do motor Honda, o que vai apresentar nessa primeira versão do novo regulamento. Senhores, e aí, Bernardo, eu preciso fazer uma pergunta. Diga, Flávio. E aí o tricampeonato vem, Bernardo, ou não? Não dá para presumir esse tipo de coisa, mas eu acho que uma vitóriazinha, pelo menos, de despedida do bicampeão Fernando Alonso, acho que pode vir. O Alonso... Tá bom, é isso. O Bortoleto defendeu o Alonso essa semana, né? Empresário dele, disse que... Não foi o Bortoleto. Sim, o Bortoleto. Foi, né? Foi o Bortoleto, sim. Que disse que ele fez... A comparação é injusta, que ele deveria ter ganho mais títulos. Que ele escolheu bem pra onde ir, mas os lugares pra onde ele foi, naquele momento, não estavam bem. É uma declaração polêmica, mas no fim o Vettel roubou títulos que deveriam ser do Hamilton e do Alonso. Por causa daquele carro insuportável da Red Bull da Adrian Newey. No regulamento. Mas daí é Fórmula 1, né, amigo? Assim, não tá errado o que tu tá dizendo, tá, Bernardo? Eu vou parcialmente concordar contigo, mas, enfim, não confirmou. Vida que segue. Mas ele segue fazendo corridas antológicas, na verdade. Isso. Conta, né? Ultrapassagens, ele conquista a 14ª colocação de forma antológica. O show tem que continuar. Faltando 1 minuto, Bernardo. Vamos para Interlagos a semana que vem. Ano que vem também, mas semana que vem estaremos lá. Cobertura, pelo menos a partir de sexta-feira, a gente vai estar lá pegando informações, tentando entrevistar os eventuais brasileiros. Que são protagonistas, claro, sempre no GP. Sempre tem muita gente da velha guarda por lá, então esperem entrevistas com campeões, com caras que fizeram história em Interlagos. E vamos lá, vamos ver o que rende, né? Cada ano é diferente. E claro que vai ter programa na semana que vem, talvez, curiosamente, com o nosso quase sócio do programa, Flávio Bandeira e amigos aqui do estúdio da Guaíba, e nós lá de Interlagos, mas é assim, e com certeza vai ser uma grande cobertura, bem legal. Eu confesso que eu nunca fui, principalmente trabalhando, né? Aliás, esse último ano tem sido de estreias para mim nessa função do automobilismo que eu gosto muito, que foi às 12 horas, né, que a gente foi, e fomos homenageados lá, e agora também vamos para a Fórmula 1. Senhores, vamos ficando por aqui. Valeu, Flávio. Valeu, gurizada. Já de antemão, desejar um baita trabalho para os amigos lá. E, claro, né, se chamado for, semana que vem, estamos aí no estúdio, vamos falar sobre a corrida Interlagos, sim. Bora. Sabemos disso. Valeu, Bernardo. Um abraço, estaremos lá. Bom, a gente vai ficando por aqui. Na sequência veio o Guaíba Revista com o Tom Zekir. Um grande abraço a todos. Eu volto amanhã para Corinthians e Grêmio. Ótimo sábado a todos. Tchau.